E é de Brasília, inclusive, para Brasília, para onde a gente vai falar agora. Isso porque o assunto agora no Boa Tarde Cidade tem a ver com religião, mas também com política. Isso porque existe uma discussão já de alguns anos sobre isenção de IPTU para templos religiosos. No ano passado, essa discussão ganhou uma nova camada ao tratar de isenção em templos religiosos, localizados também em espaços alugados. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com o deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro. Deputado, muito boa tarde, prazer conversar com o senhor. Prazer todo meu, Paulo Monteiro, prazer todo meu para falar com você de um assunto tão importante que são os templos religiosos no Brasil. Pois então, deputado, como que funciona essa isenção hoje em dia? Ela de fato abrange todos os templos religiosos? É só relacionado ao IPTU? Vale para o alugado também? Como é que funciona essa pauta? Ô Paulo Monteiro, veja, existe um mandamento imperativo em todas as nossas constituições que fala da imunidade dos templos religiosos. O governo arrecada, a fonte de arrecadação do governo, das empresas, das pessoas, são três. É a renda, é o consumo, que pode ser de bens e de serviços, e também o patrimônio. Quem tem carro paga IPVA, quem tem casa paga IPTU. Vamos examinar, então, a imunidade dos templos religiosos que é prevista na Constituição. Com relação à renda, todas as igrejas têm essa imunidade. Católicas, espíritas, evangélicas, nenhum padre, nenhum pastor declara na Receita Federal quanto foi a oferta do culto da missa ou da sessão espírita, às 10 horas, no domingo, sei lá. Ele pega aquele dinheiro, bota no banco, vai pagar as contas e vida que segue. Com relação ao patrimônio, eu verifiquei, quando era senador em 2015, que havia imunidade apenas para os templos próprios. Mas o Brasil tem muitas igrejas que são alugadas. Então, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição que, depois de 7 anos, ela foi promulgada. O que ela diz? Imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados. Como ela foi promulgada em fevereiro do ano passado, ela não trouxe benefício em 2022, porque é o IPTU incide do dia 1º de janeiro. Mas esse ano, e essa é a notícia que eu gostaria de dar a todos os nossos ouvintes e pessoas que nos assistem agora no YouTube, nas redes sociais, esse ano a imunidade ela alcança os templos alugados. Aliás, qualquer imóvel alugado pela igreja. Pode ser um terreno ao lado para servir de estacionamento, pode ser uma loja no shopping para vender Bíblia, pode ser uma creche, um orfanato, um asilo, pode ser a casa onde mora o padre ou o pastor. Não existe mais IPTU para templos religiosos de qualquer denominação. Há diferença entre imunidade e isenção. A isenção é um alívio que se dá por um certo período, o prefeito ou o governador, a uma instituição ou a uma empresa, por alguma razão econômica. Agora, imunidade é diferente, não é isenção. Imunidade, o imposto não existe. O governo não pode tributar aquela instituição. Ele não tem autoridade para criar aquele imposto. Então, o IPTU acabou. Antes não existia para as próprias, agora também para os alugados. Então, aonde houver um imóvel em que a igreja seja inquilina, não há IPTU. Agora, todo mundo pagou agora em 2023. Pode ter certeza que todas as igrejas alugadas, católicas, espíritas, evangélicos, pagaram IPTU ou com desconto em janeiro estão pagando mês a mês. Eu gostaria de dizer a eles que basta tirar uma cópia da Emenda Constitucional 116 de 2022 e levar à Prefeitura. Se tiver alguma dificuldade, procure o Ministério Público. O Ministério Público, o promotor, a promotora, eles são os fiscais da lei. Vão notificar a Prefeitura que vai devolver esses recursos que foram cobrados indevidamente e tirar aquele imóvel alugado pela igreja do cadastro de contribuintes do IPTU. Perfeito. Então deve ter muita igreja por aí que nesse ano pagou porque não sabia, né, deputado? Exatamente, Paulo Monteiro. É o que eu mais encontro no Brasil afora. E eu quero agradecer muito ao senhor e a nossa oportunidade de poder levar essa notícia a eles. Existe a Emenda Constitucional 116. É mais um passo que nós estamos dando para que aquele mandamento imperativo da Constituição, que é a imunidade dos templos religiosos, aconteça no Brasil, porque ele só existia na renda. No patrimônio, só para os próprios, consertamos para os alugados. E agora, só fica faltando a gente alcançar o consumo, os tributos sobre o consumo de bens e de serviços. Por isso, eu apresentei uma nova proposta de emenda à Constituição. Esse ano eu não sou mais senador, sou deputado. Ela ganhou o número 5 de 2023, já está tramitando, passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. 39 votos a favor, só um contra.
e agora vai para uma comissão especial para discutir o mérito. Mas ela vai tratar agora da última parte, que são os tributos sobre, eu diria, o consumo de bens e de serviços, que a igreja deve também obter a imunidade, para que o mandamento de todas as nossas constituições de mais de 100 anos, as versões, né? Então, possa ser realmente efetivo. Eu quero lembrar uma coisa, sabe, Paulo Monteiro? Eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Uma instituição que está em todas as comunidades tomadas pelo tráfico é a igreja. E eu digo uma coisa para o senhor: igreja forte é violência fraca, tráfico fraco, são vícios fracos. É muito importante que a gente apoie o trabalho das igrejas e as igrejas possam, desde cedo, mostrar o caminho do bem, independente da religião, para a nossa população. Certamente. E, deputado, fala um pouco mais sobre essa nova emenda que o senhor coloca agora enquanto deputado federal, né, sobre imunidade de bens e serviços, é isso? Na prática, como funcionaria para os templos religiosos, para as igrejas, de uma maneira geral? Paulo Monteiro, muito obrigado por poder, então, levar esse outro assunto. Essa proposta de emenda à Constituição que apresentei esse ano, ela, eu diria a você, a última parte, né? Ela teve 42 deputados que aceitaram assinar como coautores comigo, 336 que deram apoio para ela começar a tramitar. O que ela diz? Que quando a igreja for construir, quando ela for reformar, ou quando ela for restaurar, eu estou falando dos templos históricos, aqueles construídos no século XVI, XVII, XVIII, que hoje estão caindo aos pedaços no interior do Brasil. Então, quando a igreja for construir, reformar ou restaurar, tudo que ela comprar de bens, areia, cimento, pedra, porta, janela, piso, teto, ou que ela contratar de serviço, engenheiro, arquiteto, pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, não pode ter impostos. A atividade da igreja, ou seja, o culto, aonde ela batiza crianças, celebra casamentos ou velos mortos, onde ela proclama a palavra, o evangelho. Ali o microfone, a caixa de som, os instrumentos, o púlpito, as cadeiras, sei lá, o ar-condicionado, a iluminação, tudo que ela comprar para a sua atividade não pode ter imposto. E, finalmente, tudo que ela precisar de bens e de serviços para a prestação do seu dever, do seu serviço, que é a creche, o orfanato, o asilo, o convento, a faculdade ou a escola. A igreja não distribui lucro. Então, ali tudo é reinvestido na própria instituição. O que ela gastar de bens e de consumo não pode ter tributos. É bom lembrar que quem sustenta as igrejas são os fiéis. E os fiéis já pagam impostos sobre a renda, imposto de renda, sobre todos os bens que consomem, ICMS, sobre todos os serviços que consomem. Agora mesmo nós estamos usando aqui um serviço de comunicação, estamos pagando imposto, ISS, e também pagam impostos sobre o patrimônio. Quem tem carro paga IPVA, quem tem casa paga IPTU. Portanto, o que sobra, e uma parte disso os fiéis dão de doação para a igreja, dízimo, oferta, não é para pagar novos impostos. Aquilo ali é para a sobrevivência da igreja, é para o trabalho social e espiritual, que é muito importante para o nosso país, sobretudo e principalmente nessa época de violência, tráfico de droga, nessa época de tantos problemas que estamos enfrentando. Muito bem. E, deputada, eu queria aproveitar a oportunidade dessa conversa também para perguntar para o senhor, que já esteve como senador por diversos anos, prefeito do Rio de Janeiro, hoje como deputado federal. Queria ouvir um pouquinho mais sobre a sua opinião sobre o atual governo federal. Já são praticamente 10 meses aí de novo mandato. O que uma avaliação que o senhor pode fazer desses 10 meses, primeiro 10 meses do novo governo? Olha, a tentativa do governo atual eu diria ao senhor, seria uma retomada de programas sociais. Veja, a economia, ela é cíclica. Paulo Monteiro, é interessante isso, sabe? Quando você lê a Bíblia, tem uma história interessantíssima de um jovem chamado José. Pois ele foi conhecido como José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos e passou 13 anos na cadeia, de 17 aos 30 anos. Mas, lá na cadeia, ele conseguiu interpretar o sonho de 2 companheiros de cela. Um era o mordomo,
o outro era o copeiro do faraó. E eles tiveram sonhos e ele disse, olha, você vai voltar para a corte, você vai morrer. O que voltou para a corte, ele disse, por favor, não esqueça de mim. Fala de mim lá para o faraó. E o faraó teve um sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. 7 espigas graúdas, 7 espigas mirradas. Consultou os sábios, consultou os feiticeiros, os mágicos, e ninguém dava uma resposta que lhe fosse, eu diria, satisfatória. Então, aquele copeiro disse, olha, tem lá um menino, tem lá um rapaz no presídio que ele pode ajudar. Trouxeram José. E ele falou uma coisa fantástica 3.000 anos atrás. Ele disse, faraó, o senhor sabe o que quer dizer esse seu sonho? A economia é cíclica. Tem anos de vacas gordas e tem anos de vacas magras. Assim será sempre na história da humanidade. Tempos de espigas graúdas, tempos de espigas mirradas. E o faraó disse, faz sentido, mas o que eu vou fazer com isso? O que o senhor vai fazer com isso? Eu vou lhe dar um segredo. O senhor vai, na época de vacas gordas, em vez de sair gastando, o senhor vai guardar para, na época de vacas magras, o senhor ter como enfrentar. E o faraó gostou daquilo, nomeou ele como vice-faraó, e era a época de vaca gorda, ele juntou tudo. Quando chegaram as vacas magras, porque elas sempre vêm, as pessoas, os povos ao redor vieram para comprar os mantimentos e entregaram todo o ouro que tinham. Depois, não tinham mais ouro e entregaram as suas terras. Então, o Egito enriqueceu e se expandiu. Finalmente, eles vieram para apresentar-se como voluntários, como trabalhadores, e o exército e o Egito se edificou. A economia é cíclica, a vida é cíclica. Nós temos um governo de direita, que é o governo da iniciativa, o governo que promove, e está certíssimo nisso, o esforço individual. Agora, às vezes a gente tem pandemia, às vezes a gente tem desemprego alto, às vezes a gente começa a ter crise de inflação e começa a crescer o número de desempregados, de pessoas na fila dos serviços médicos. Então, se exige que o governo volte para o social, volte para... não é? E assim, eu diria a você que a política acaba sendo cíclica. O que o governo hoje quer fazer é exatamente isso, retomar o Minha Casa Minha Vida, retomar os programas sociais. Foi feita agora uma reforma tributária. A reforma tributária nós não mexemos na renda, na reforma tributária não mexemos no patrimônio. Aonde nós mexemos? No consumo de bens e serviços. Exatamente por quê? Porque nos serviços você tinha, que é o ISS, 5.570 legislações diferentes, cada município tem a sua. Nos bens, no ICMS, você tinha 27 legislações diferentes, que são os estados. Então, unificamos tudo num imposto só, para facilitar as empresas, melhorar também a arrecadação, sem aumentar os impostos, sem aumentar a alíquota. Melhorar a arrecadação, porque o sujeito, em vez de gastar ou sonegar, gastar com advogado, gastar com contador, ou sonegar, ele acaba pagando. E isso, de maneira racional, de maneira inteligente, aumenta a arrecadação. E aí essa tentativa que o governo tem agora, de retomar, eu diria a você, os investimentos nos portos, nos aeroportos. Se isso for feito sem corrupção, se isso for feito sem empreguismo, sem politicagem, é uma coisa que, eu diria a você, faz parte da vida. Eu acho que uma grande coisa que o presidente Bolsonaro fez pelo país foi estabelecer direita e esquerda, direita e esquerda. E isso é uma coisa que os americanos, sabe, eles descobriram há muito tempo atrás. É preciso ter republicano e democrata. Veja, qual é o grande benefício que isso traz para a nossa civilização, que trouxe para os americanos? É a alternância de poder. Então, quando você tem uma eleição de 50,5 a 49,5, você diz para quem perdeu o seguinte: olha, você não vai compor com o governo, você não vai fazer parte de ministério, você vai fiscalizar. E olha, se você fiscalizar, não é com radicalismo, não é com ódio no coração, não é torcendo para o país dar errado, não.
é simplesmente criticando, é simplesmente aperfeiçoando, é simplesmente procurando ver o outro lado da moeda, é simplesmente estabelecendo limites no voluntarismo do governo de querer resolver a vida de todo mundo e depois gerar uma inflação imensa ou desestimular os investidores que vão embora do país. E se vocês fizerem isso, na próxima vocês entram no poder. Na próxima vocês vão ser poder. E assim vai se alternando o poder. Hoje no Brasil, os políticos acham que a boa política é você se eleger, se reeleger e eleger seu sucessor. Isso dá uma Venezuela. Eu digo ao senhor, isso acaba fazendo com que haja uma Argentina. Países riquíssimos. A Argentina tem um solo fértil, tem um clima extraordinário. Foi no passado uma das nações mais prósperas e a mais próspera da América do Sul. A Venezuela, a mesma coisa, meu Deus, é a Arábia Saudita. Na América do Sul, como é que eles caíram numa situação de tamanho desemprego, de tamanha miséria, de tamanha violência? Elegeu, reelegeu, elegeu o sucessor. E quem fiscalizava? E quem trazia a outra palavra? Quem fazia o equilíbrio nas ações? O Supremo Tribunal Federal hoje tenta ter um protagonismo, exatamente para que, pronto, o que a política não resolve, eles tentam resolver. Agora, com falhas, porque é na política, é nesse dilúvio de ódios e paixões que são os 513 gabinetes dos deputados e os 81 gabinetes dos senadores, onde vão os padres, os pastores, os presidentes de sindicatos, os professores, os médicos, os funcionários públicos, as empresas, enfim, todo mundo vai lá para perguntar como é que o senhor vai votar, deputado? Como é que o senhor vai votar, senador? Cobrando ali é que realmente nas pressões a gente consegue não encontrar o caminho perfeito, mas um caminho melhor. No Supremo, não. O Supremo é lacrado. O Supremo fica sozinho lá. Quando eles tomam uma decisão, é voluntariosa, é patriótica, eles querem realmente ajudar, mas se você olhar o passado, pragmaticamente, empiricamente, você vai ver que não tem solução, não dá certo. Eu me lembro, na época que era senador, que havia um problema no Brasil que os políticos mudavam muito de partido. Então, o Supremo, e não se conseguia resolver nas comissões, na Câmara, no Senado, a gente não conseguia encontrar um caminho. Então, o Supremo disse, o mandato pertence ao partido. O deputado ou o senador que sair do partido vai perder o mandato. Nunca se mudou tanto de partido como depois dessa decisão do Supremo, que parecia ser perfeita. E, na prática, rapaz, para mudar de partido, foram criando novos partidos. Hoje nós temos mais de 40 partidos no país. O tiro saiu pela culatra. O chute foi na canela. Não deu certo. E acho que quando o Supremo tenta tomar prerrogativas do Legislativo, sempre acaba dando errado. Portanto, para não ser muito longo, Paulo Monteiro, eu digo a você que o que o governo tenta fazer hoje é dar uma inclinação mais social. Melhorar o salário mínimo, Minha Casa Minha Vida, luz para todos, apoiar as áreas sociais, melhorar o Bolsa Família, Bolsa nas escolas, universitários, voltar com os programas. Agora, é preciso que isso tenha alguém de olho para verificar se não vai aumentar o déficit público, se sua mãe não vai trazer uma inflação galopante, se nós não vamos virar um problema sério como estão os países aí ao lado. Perfeito. Deputado, brigadão pela conversa, pelas informações, pela experiência, viu? Um forte abraço, prazer conversar com o senhor. Muito prazer, Paulo Monteiro, obrigadíssimo pela sua paciência. E olha, quero pedir ao senhor, para terminar, apenas para relembrar a todos os membros católicos, espíritas, evangélicos, não sei se tem sinagoga, alguém de sinagoga, uma mesquita muçulmana, ou um templo budista que estão nos ouvindo. Gente, existe a emenda constitucional 116. Se vocês alugaram uma creche, vocês alugaram um orfanato, se vocês estão morando em apartamento alugado, ou se alugaram um terreno ao lado, ou o próprio templo, lembrem, vocês têm imunidade, ou seja, IPTU não existe para vocês. Vão na prefeitura, apresentem a emenda 116. Se tiver algum problema, procurem o Ministério Público, eles vão ajudar, são os fiscais da lei. Paulo Monteiro, muito sucesso para você, Deus te abençoe e agradecidíssimo pela oportunidade. Igualmente, deputado, brigadão.